E aí, senhores, aparecendo aqui de novo para a gente falar de seleção alemã, tá? Vi pouca gente falando sobre isso, obviamente ofuscada a seleção alemã pelo jogo da seleção brasileira, mas nós tivemos uma Alemanha 2-0 na França, a França jogando no seu país, em casa, e um jogo em que a gente teve um ponto para ficar atento. A seleção alemã do Nagelsmann, ainda que controverso, ainda que questionado, a Alemanha jogou muito bem, e a Alemanha chama atenção por alguns aspectos, tá? Foi um 2-0 em que a França não finalizou em gol. Detalhe, a França estava jogando com um time titular. E nós todos sabemos o que a França pode fazer. Nós todos sabemos a qualidade do elenco francês. Um time que tem Mbappé, um time que pode ter, de um lado, o Dembélé, pode ter o Camavinga, Tchouaméni, Zaire Emery no meio, Theo Hernandes, Lucas Hernandes, Jules Koundé. Um time que pode ter o Manhã, um time que tem opções ofensivas variadas, opções no meio campo, um time físico, um time rápido, um time forte, um time de qualidade, um time finalista de Copa do Mundo na última, perdendo para a Argentina naquele jogo, e um time que já foi campeão recentemente com alguns desses jogadores no elenco na Copa do Mundo de 2018. E a Alemanha, mesmo que jogando fora de casa, não tomou conhecimento da seleção francesa. Venceu na posse, 58%, venceu em número de passes trocados, 107-509, venceu em pressão de passe, 90% contra 87%, venceu em finalizações, 15-11, vencendo também em, obviamente, número de finalizações a gol. O Mbappé em campo, capitaneando a seleção francesa e sem conseguir jogar. Muito bem marcado e um sistema muito funcional do Julian Nagelsmann. E o que mais me chama a atenção, sem dúvida nenhuma, é o meio-campo da seleção alemã, que foi extremamente responsável por essa vitória em alguns aspectos, tanto no domínio da posse, fazendo a Alemanha ter mais posse, fazendo a Alemanha ter um nível de pressão de passe muito elevado, uma Alemanha que abre o placar com 8 segundos, com 2 jogadores do meio-campo participando da jogada. O Toni Kroos, basicamente pouco depois da saída de bola, acha um passe muito interessante, muito inteligente, digno de Toni Kroos. Toni Kroos aqui, aliás, voltando à seleção alemã, depois de ter se aposentado pós-Copa do Mundo, ter recebido o convite do Nagelsmann e da Confederação e ter aceitado voltar à seleção francesa para vestir a camisa 8, para muito provavelmente jogar a Eurocopa. Em julho, ele acha um passe espetacular para o Florian Wirtz, que é esse cara que tem 20 anos de idade, meio atacante do Bayern Leverkusen, assustando a Europa também com o time do Xabi Alonso, e que acha um golaço de fora da área, uma pancada abissal, que deixou o Samba sem ter nem o que fazer, só olhou para a bola. O segundo gol viria no segundo tempo com o Kai Havertz, basicamente, jogando na função mais à frente, mas também muito móvel, saindo da área. O Kai Havertz que acaba sendo esse cara mais colocado como um 9, o cara mais à frente do ataque, pela falta de opção, né? O 9 da Alemanha hoje seria o Dennis Undav, que estreou, ou o Niklas Füllkrug, que é do Borussia Dortmund, mas é um cara que não tem o nível de um 9 de seleção alemã, digamos assim. Mas que tá ali. E acaba que o Havertz, mesmo jogando mais à frente, consegue fazer esse papel bem e fazendo o gol que sacramentou a vitória no 2-0. Mas se a gente pega o meio campo da seleção alemã, cara, além desse domínio, uma partida excelente, se você pega Toni Kroos, dispensa apresentações, jogou ao lado dele no 4-2-3-1, o Andrich, que é o meio campo do Bayer Leverkusen, mas que pode ser muito bem substituído pelo Kimmich ou pelo próprio Gundogan, que jogou mais à frente, numa linha de 3 no meio campo, na parte ofensiva, com Wirtz, Gundogan e Musiala. Lembrando que a gente tem o Thomas Müller no banco também. O Kimmich como opção. Cara, se você pega um meio campo dessa qualidade de Wirtz e Musiala, dois jovens extremamente promissores, Bayer Leverkusen e Bayern de Munique, caras que já comandam vitórias desses times em algumas oportunidades, e pega Gundogan e Kroos, Barcelona e Real Madrid, regentes de meio campo de muita qualidade, de muita paciência, de muita técnica, de passe acurado, você tem um meio de campo que pode destroçar defesas, encontrar espaços, encontrar bolas em profundidade. A qualidade é inegável. E foi assim com esse meio campo que a França venceu, que a Alemanha venceu a França, em vários aspectos do jogo e também no placar. Um 2-0 extremamente impactante para um time que joga fora de casa, e por mais que seja um amistoso, mostra a competitividade e
e o nível de competitividade, porque ambos jogaram com um time basicamente 85% titular, mostra o nível de competitividade que a Alemanha pode vir a ter na Eurocopa. Então, se atentem à seleção alemã. Passou por um momento muito ruim desde a Copa de 2018, mal em 2022 também, eliminada brevemente, mas tem evoluído. O Nagelsmann, por mais que já tenha data de validade, deve fazer o máximo para apresentar um trabalho de excelência na Eurocopa. Então, é uma seleção que a gente deve ficar de olho. Tem histórico, tem camisa e tem muita qualidade envolvida. A Alemanha do Nagelsmann pode sim surpreender na Eurocopa. Ficando por aqui, com mais um vídeo com a voz ruim, vai voltar, mas espero que vocês tenham gostado, espero que vocês se atentem e procurem assistir também a Alemanha se tiverem oportunidade. Acho interessante, acho promissor e tem evoluído. Muito obrigado a todos que assistiram, valeu, até o próximo, tchau.